הגענו עכשיו ללשון הקודש, אנחנו נמצאים במאמר רביעי של ספר הכוזרי בפסקה כ"ה, פסקה 25. Talvez a gente comece a estudar em hebraico, estamos aprendendo agora um pouquinho sobre Lashon HaKodesh, sobre a força que existe nessa língua santa. Talvez é hora de mudar um pouquinho aqui a linguagem para hebraico, mas não, vamos lá, vamos seguir em frente com o nosso estudo. Sefer HaKuzari, a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre a língua hebraica, de um ponto de vista do Sefer Yetzirah. Língua hebraica é chamada de Lashon HaKodesh, a língua santa, porque justamente a língua santa, o que ela tem de especial, o que diferencia ela de outras línguas. Então fala o Haver para o Kuzari, baseado aqui no Sefer Yetzirah, ele fala para ele o seguinte, olha, a maioria das línguas, se a gente analisar elas de um ponto de vista da etimologia, a linguagem, de onde elas vieram, como elas foram formadas, a maioria das línguas, elas são línguas esquemiot, são acordos. As pessoas chegaram em um acordo, numa conclusão, de que a gente vai chamar a mesa de mesa, a cadeira de cadeira, o copo de copo, o livro de livro. Quer dizer, são palavras que não representam nada real, são palavras que o povo entrou num acordo de que aquela é a língua que a gente vai usar. E se em algum momento eles decidirem mudar, se as coisas quiserem mudar, evoluir, a sociedade mudou e a gente quer mudar o nome das coisas, não tem problema. E se em São Paulo chamam de bolacha, e se no Rio chamam de biscoito, não tem problema nenhum, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, cada um tem a sua linguagem, tem a sua forma de expressar essas questões, mas elas não são questões diferentes. Já o hebraico, fala o Haver, ele é diferente. O Lashon HaKodesh é a língua com a qual a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Ou seja, a gente tem aqui uma língua que é capaz de criar, é capaz de produzir alguma coisa. Qual a diferença? Qual a diferença entre elas? Então, fala o Haver que a língua hebraica, ela trata da essência do objeto. Quando a Kadosh Baruch Hu fala Kiseh, por exemplo, na criação do mundo, a gente viu na aula passada, está escrito no Pasuk, Bidvar Hashem Shamayim Nasu. Com as palavras de Hashem, o céu foi criado. Be'asaram amarod nivra olam, fala Mishnah em Pirkei Avot, que o mundo foi criado com 10 frases, com 10 falas divinas. Quando a Kadosh Baruch Hu fala céu, quando a Kadosh Baruch Hu fala terra, as coisas são criadas, as coisas são formadas. Por quê? Porque se eu falar, por exemplo, Kiseh, não vai aparecer aqui uma cadeira na minha frente, porque para que o homem seja capaz de criar, ou, digamos, criar o golem, certo? Que a gente viu na aula passada, mais ou menos, como se cria um ser humano. Mesmo que o homem fosse capaz, falasse o que for necessário para criar um ser humano, para criar uma cadeira, isso daqui não é suficiente. Porque além da fala, tem que ter aqui mais 2 ingredientes para que a criação funcione. A pessoa deve falar, ele deve ter também na cabeça a machshavá, o pensamento do que está na frente dele, do que ele está querendo criar. Ele tem que ter uma compreensão clara e plena do que está sendo criado. Tem que ter a machshavá correta, o pensamento certo, o pensamento do significado da palavra Kiseh, Kaf, Samech, Alef, o que essas letras representam, o que essas letras formam, porque cada letra ela tem um significado, tem um sentido, como a gente fala a letra Alef, ela é formada de 2 Yudim e um Vav. A letra Vav é conhecida no hebraico como Vav HaChibur, porque ela conecta 2 coisas, por isso ela é comprida, porque ela tem a capacidade de conectar entre 2 coisas diferentes. A letra Lamed, ela fala sobre La'alot, sobre aliar, sobre subir. Cada letra ela tem um significado, ela tem um sentido. Então, ao falar a palavra Kiseh, além de expressar a palavra como se deve, eu também tenho que conhecer o sentido dessa palavra, o significado por trás da letra Kaf, da letra Samech, da letra Aleph, não só o sentido no formato dela, mas também o sentido na numerologia de cada letra. O próprio formato e a numerologia também são significativos. Embora a gente conheça que antigamente se usava o Ktav Ivri Kadum, o alfabeto hebraico antigo, e é um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje em dia, é mais parecido com a escrita cuneiforme, que é feita de risquinhos, mas a verdade é que a nossa linguagem hebraica, o Aleph Bet que a gente tem hoje em dia, ele também é muito mais antigo, a ponto de Hazal falarem que o Mem e o Samer que tinham em Luchot Abrit, eles estavam lá, Benes, eles estavam de forma milagrosa. A letra Mem, o Mem Sofit e o Samer, elas são completamente fechadas. E quando a Kadosh Baruch Hu escreveu a letra Mem e a letra Samer em Luchot Abrit, nas tábuas da lei, como pode ser que uma letra que é completamente fechada, ela pode estar em um pedacinho de pedra? A priori, se você fizer um buraco para formar o Samer na pedra, o pedacinho do meio vai cair.
Então, estava lá milagrosamente, ou seja, a entrega da Torá foi feita com as letras que a gente conhece hoje em dia, então o formato delas também é significativo. Por isso, a pessoa deve saber o significado de cada letra antes de expressar e de tentar criar alguma coisa. O Rav Kook tem um livro chamado Reish Milim. Esse é um dos livros que poucas pessoas conseguem compreender, sabem o que está escrito naquele livro. É um livro que fala exatamente o significado, o sentido de cada uma das letras de um ponto de vista mekubal, da Kabbalah. Não é tão fácil de entender. Porém, tem mais alguma coisa. Além de expressar corretamente a palavra kiseh e compreender o kiseh, compreender a função, o significado da palavra kiseh, deve existir também uma conexão, uma sincronia com a kedushá, com a santidade dentro da alma da pessoa, com a neshama. Então, para que a pessoa consiga criar, que ele consiga tirar de dentro dele a força de criar, a neshama com a qual a pessoa foi criada, consiga se expressar e trazer poder, trazer força para a palavra que a pessoa está dizendo, deve existir uma sincronia entre esses três pontos, entre o dibur, a machshavá e a neshama, entre a fala, o pensamento e a alma. Quando esses três juntos estão conectados, eles conseguem realmente criar. E para Kadosh Baruch Hu, essa sincronia é automática, essa sincronia é constante. Então, quando Hashem fala alguma coisa, já tem o desejo, já tem a vontade e já tem todo o poder necessário para que aquilo seja criado. Fala o Haver que a língua hebraica ela não trata somente de um acordo entre as pessoas de como chamar determinada coisa. A língua hebraica fala da essência de cada objeto. Então, por exemplo, aparece aqui, o Haver traz o pasuk de Adam Arishon, Vechol asher ikra lo Adam nefesh chaya u shemo. Adam Arishon, Kadosh Baruch Hu fez passar na frente dele todos os animais, ele foi dando o nome de cada animal, e cada animal recebeu o nome que combina com a essência, com a personalidade, com a existência dele. Então, os nomes em hebraico dos animais, eles são nomes específicos. Nomes que representam a essência daquela existência. Com esse nome, eles foram criados. A Kadosh Baruch Hu, ele criou o cachorro, por exemplo, com a palavra Kelev, e Adam Arishon olhou para o cachorro e conseguiu entender de onde ele vem, qual é a função dele, como a Kadosh Baruch Hu criou ele exatamente, e deu para ele esse nome, o nome de Kelev. A Kadosh Baruch Hu queria que Adam Arishon desse o nome para que ele se conectasse com toda a criação. E as palavras em hebraico, em muitos pontos, demonstram isso. Por exemplo, hebraico é, possivelmente, a única língua no qual homem e mulher são duas palavras que combinam, que elas são formadas do mesmo shoresh, elas têm a mesma raiz. Ish e Isha são palavras muito parecidas com o mesmo shoresh, diferente de homem e mulher, man, woman. Em outras línguas, a fonte, a raiz das palavras não são exatamente a mesma, significando, isso demonstra, de certa forma, que em outras línguas, em outros povos, o homem é uma coisa por si só, a mulher é uma coisa por si só, e realmente eles vão viver juntos, eles vão formar uma casa, vão formar uma família, mas isso não quer dizer que eles se tornam algo unido, algo único. Já no hebraico, Ish e Isha, eles têm o mesmo nome, eles têm a mesma fonte para mostrar que quando eles se conectam, eles se tornam uma coisa só. O que acontece no mundo físico acontece no mundo espiritual. Eles recebem uma mesma alma. A mesma alma é dividida entre os dois no dia do casamento. Então, Ish e Isha, a linguagem hebraica representa essa união. A gente pode pegar também, tem palavras em hebraico que também dá para perceber um pouquinho o significado delas com a palavra Maim, Chaim, Rachamim, água, vida e piedade. São palavras que existem somente no plural. Não existe singular dessas palavras no substantivo. Maim, água, Chaim, vida, também é no plural, e Rachamim. Não existe a palavra Rachamim no singular. O singular de Rachamim, que seria Rechem, que é o ventre da mulher, não é exatamente a mesma coisa. Não é a palavra Rachamim, que é piedade. Escreve Rabbeinu Bechai, por que a palavra Rachamim aparece somente no plural? Porque a Kadosh Baruch Hu, ele tem duas formas de coordenar o mundo. Ele tem Midat Adin e Midat Rachamim. Ele coordena o mundo, em parte, com Midat Adin, de forma de julgamento, de severidade, e tem Midat Rachamim, que é o comportamento de piedade, que a Kadosh Baruch Hu, ele tem pena, ele aceita, ele recebe o povo, apesar dos defeitos. E a palavra Rachamim, fala Rabbeinu Bechai, ela aparece no plural justamente porque o Rachamim, a piedade de Akadosh Baruch Hu, ela é imensa, ela é imensurável, e ela vai aparecer sempre no plural porque ela é muito maior, porque ela é muito grande, ela é muito necessária no mundo. Assim também a vida não dá para ser definida, então ela também aparece no plural.
a água é muito conectada com a vida, o ser humano não consegue viver sem água, então ela também aparece no plural. Então a gente encontra palavras em hebraico que representam um pouquinho, pelo menos, já dá para perceber que a essência daquilo tem um sentido diferente, tem um outro significado. Então, de qualquer jeito, fala o Haver, isso também nos mostra com relação aos nomes de Akadosh Baruch Hu. Como pode ser que se eu falo um nome de Hashem, eu consigo fazer um milagre? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a gente está muito acostumado com filmes de bruxaria, de fantasia, em que a pessoa fala uma palavra mágica, abracadabra, e as coisas acontecem como se fosse do nada, acontecem milagres. Então, no original, realmente, isso daqui tem um ponto de verdade, só que, de novo, não é simplesmente uma palavra sem sentido nenhum consegue transformar o mundo, é uma palavra que tem a ver com aquela situação, tem a ver com aquilo que está sendo criado, com aquela realidade que busca ser mudada. Porém, de novo, não é suficiente somente a palavra, tem que ter a palavra, tem que ter o pensamento por trás, a kavaná correta, a compreensão correta, e tem que ter a conexão, a sincronia com a Neshama. A Neshama é o combustor, é aquilo que vai dar vida, vai dar força para o Dibur. Uma fala sem conexão com a Neshama é uma fala alheia, uma fala sem sentido. É igual quando, na verdade, hoje a gente fala, mesmo quem fala em hebraico hoje em dia, a gente costuma falar hebraico sem dar o real sentido, a compreensão para as coisas que a gente está falando. Então, mesmo o hebraico hoje em dia, na forma como a gente expressa ele, ainda assim é uma linguagem um pouquinho laica, digamos assim, porque a gente não está focando na essência do objeto, na essência do que a gente está expressando, e simplesmente usando palavras que são comuns entre as pessoas. Aproveitando para falar um pouquinho mais do hebraico, tem que saber também, é interessante notar, que tem palavras em hebraico que não são exatamente o Lashon HaKodesh. Existe o Lashon HaKodesh, que é a linguagem do Tanakh, é a língua santa, a língua com a qual o mundo foi criado. Existe o hebraico de hoje em dia. Muitas coisas são iguais, mas tem que saber que muitas coisas são diferentes. Às vezes, quando a gente vai ler na Torá e a gente tenta usar as palavras que a gente conhece para entender o que está escrito na Torá, muitas vezes a gente vai entender de forma errada, de forma não correta. Certo? Como a gente falou um pouquinho sobre a filologia, o que acontece, por exemplo, a palavra marchavá. O que significa marchavá? Em hebraico, hoje em dia, a gente costuma usar a palavra marchavá como pensamento. Então, essa é a palavra que a gente usa para pensamento hoje em dia. Mas se a gente for procurar no Tanakh, a palavra marchavá, ela tem um outro sentido, ela tem um sentido de planejamento. Rabot marchavot belevish não é que passam muitos pensamentos pela cabeça da pessoa, e sim que a pessoa tem muitos planos, muitas coisas que ele planeja fazer. Na marchavá não é simplesmente um pensamento que passou, e sim um pensamento mais bem formado. Então, a língua hebraica, o Lashon HaKodesh que a gente está trazendo aqui é principalmente o Lashon do Tanakh. E as palavras que foram sendo incluídas e colocadas dentro do judaísmo, depois a gente usa elas, mas elas não têm realmente o sentido do Lashon HaKodesh, o sentido de que trata da essência daquilo que está na nossa frente. Isso também mostra a questão de que a língua, a capacidade de falar, ela tem a capacidade, tem o poder de construir e de criar, mostra por que é tão importante no judaísmo a proibição de Lashon Hara. Eu diria, a meu ver, o judaísmo é a única religião que fala sobre a proibição de Lashon Hara, de falar mal de alguém, de maledicências. Por que o problema é falar mal de alguém? O ponto é que o problema não é só que eu posso causar algo negativo. Se eu fizer uma piadinha de alguém para uma pessoa sobre um terceiro, não quer dizer que a partir de agora todo mundo vai começar a falar mal dele, ele vai sofrer, vai ser prejudicado. Não, às vezes só falar mal. Só quando eu falo mal de alguém, eu expresso um pensamento negativo de alguém, a minha fala ela tem a capacidade de produzir, de deixar uma marca no mundo, ela tem capacidade de influenciar e prejudicar outra pessoa, mesmo que ele não está na minha frente. Então tem que se tomar muito cuidado com a fala, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Se eu posso falar uma coisa boa de alguém, ou se eu posso falar que eu estou cumprindo uma mitzvah, alguém que estuda a Torá e ele fala as palavras de Torá, cada palavra cria anjos. Porém, se eu falo mal de alguém, isso daqui traz prejuízo. Por isso, no judaísmo, a questão de Lashon Hara, o cuidado que a pessoa tem que ter com o que ele fala, é extremamente importante. Porque a fala, ela vem da Neshama, ela puxa a força da Neshama. E se no momento que a pessoa fala mal de alguém, ele acabar tendo a kavaná certa e conseguir puxar realmente da Neshama essa força, ele pode acabar prejudicando, fazendo muito mal para as pessoas. Por isso,
a importância tão grande que existe para o koach hadibur, para a força da fala da pessoa. E quanto mais você usa isso para Lashon Hara, menos você consegue tirar coisas de Kedushá da fala. Por isso tem que tomar muito cuidado com a língua. Bom, com isso a gente completa um pouquinho aqui do que o Haver tem a dizer sobre Lashon HaKodesh. O Lashon HaKodesh, então, resumindo, é aquele que consegue tratar da essência do que está na nossa frente, porém a gente não tem a capacidade de criar igual a Kadosh Baruch Hu, porque não existe uma sincronia natural, pelo menos, entre a nossa fala, o nosso pensamento e a nossa alma. Mas alguém que se esforçar muito, como a gente encontra os Amoraim na Gemara, Rava, que construiu o Golem, ou mesmo posterior, o Maharal, ou quem foi que construiu o Golem, eles conseguiram criar essa sincronia entre a fala, o pensamento e a Neshama, eles conseguiram puxar da Neshama a força de criar, usar o livro da Yetzirah para realmente criar coisas. Então, embora a gente esteja estudando aqui o Sefer Yetzirah, a gente aprendeu um pouquinho sobre como criar um Golem, como criar uma pessoa, isso não quer dizer que se a gente agora pegar um pedacinho de terra e falar Ish, ou Isha, ou escrever Emet nele, isso não quer dizer que realmente ele vai levantar e começar a viver. Tem aqui toda uma preparação e toda uma conexão com a Neshama necessária para que isso venha a acontecer, mas é importante conhecer e saber a força do Dibur, a força da fala da pessoa. Isso nos ajuda também a tomar muito cuidado com ela. Bezrat Hashem, continuamos em breve com um pouquinho mais sobre as letras judaicas.